nesse primeiro capítulo, nós vamos falar de uma profecia intrigante, que foi a profecia que, lá em Deuteronômio, um livro escrito há centenas de anos, já foi anunciada sobre o perigo da destruição de Jerusalém, de Israel como povo, como herança, e do povo, né, de modo geral. Eu, quando preparei esse material, me lembrei de uma visita que o Santo Tomás de Aquino fez ao Papa, no Vaticano. Ele era ansioso por conhecer e foi lá e se encantou com tudo que viu, né? A Capela Sistina pintada a ouro, a prataria, né? O ouro, de modo geral, que se esbanjava naquela época, porque a igreja cristã da época, porque era a igreja cristã ainda, era a igreja que Jesus deixou, Éfeso, que era a igreja do primeiro amor, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Filadélfia, e termina chegando Sardes, e aqui na época atual, que é a igreja conhecida na Bíblia como Igreja de Laodiceia, que é a nossa, a igreja do nosso tempo, que envolve todas as igrejas, ok? Dos protestantes aos católicos, todos são envolvidos, e a igreja, a Bíblia caracteriza como uma igreja morna, toda a igreja dessa época, ok? E na época em que Tomás de Aquino foi para lá, era uma igreja que já tinha passado os limites da contaminação da doutrina. A igreja cristã, a igreja que Jesus deixou, tá? Sem dominação ainda. E aí teve um momento, né, que o Papa, na época, disse para ele assim: Vês, Tomás, a igreja não precisa mais dizer que não tem ouro nem prata. E aí Tomás respondeu: É verdade, mas também a igreja não pode mais dizer levanta-te e anda, se referindo ao episódio da Porta Formosa, quando Pedro, diante do paralítico, disse: Olha, eu não tenho ouro nem tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. E era poder o que ele tinha, né? E ele disse: Levanta-te e anda. Então, hoje nós vivemos um tempo em que todas as igrejas cristãs, sem distinção, estão vivendo uma grave crise moral, ao ponto de muitos livros escritos com a abordagem sobre o cristão ateu. Como assim o cristão ateu? Né? É justamente essa turma que tem um Deus criador, mas não vive com a fé impactada pelo Deus criador. Inclusive, esse foi o tema que eu falei na sala 57. Então, vamos dar uma olhada. Que profecia foi essa, né? Primeiro, antes de falar dessa profecia, eu preciso lembrar, já contextualizando, né, Daniel, preciso lembrar que estava tudo bem até o rei Salomão e Davi. Era um reinado perfeito, né? As mil maravilhas, tudo dando certo, não faltava milagre, não faltava a mão de Deus sobre a vida, sobre a história do povo. Mas, infelizmente, quando chegou em Davi, que alcançou o ápice, já foi descendo com Salomão, né? Que terminou sua vida idolatrando todas aquelas mulheres, já casando com a egípcia, que o Deus tinha dito que era para só casar entre o povo de Deus, entre a herança de Deus. Então, esse elo foi começando a ser quebrado. E, a partir dali, tanto Salomão quanto o seu filho Roboão estabeleceu um reino de muita exploração, escravismo, idolatria, a partir do próprio Salomão, né? Com todos os deuses que ele internalizou, assumiu em sua casa, isso tudo trouxe maldição. E aí, resultado, o povo de Deus, a unidade quebra-se. E ele se divide em dois reinos. O reino do norte, com o novo reino, Jeroboão, tá? Aí não tinha mais a mão de Deus sobre a unção para os reis. E o reino do sul, com o capital em Jerusalém, com Roboão. E aí as coisas foram ficando piores. E dali por diante, só tristeza e dor, idolatria, muita morte entre eles, uns matando os outros, uns brigando com o outro, destruindo uns aos outros, que é algo parecido que existe hoje também, não em termos bélicos, mas em termos relacionais, né? As igrejas não se entendem, um brigando com o outro, cada um quer ser mais certo do que a outra, enfim. Então, em vez daquela unidade da igreja inicial de Éfeso, nós temos hoje uma confusão de sentido.
com todas as igrejas dizendo o que a igreja cristã diz hoje, a igreja de Laodiceia, né? Rica sou e de nada tenho falta. Por isso que eu comecei com a viagem de Tomás de Aquino, lá no Vaticano. Ainda não era igreja católica, porque só havia uma igreja, era a igreja cristã. A igreja católica só vai surgir quando Lutero briga, rompe, aí o pessoal da igreja cristã se divide, um grupo para protestantes e um grupo para os católicos. Ok? E aí dos protestantes gera esse monte de vieses de uma raiz só, que era antes a igreja cristã, que virou, depois disso tudo, católico, protestante e o restante. Mas até ali a Idade Média, quem estava fazendo todas aquelas mortes não era exatamente a igreja católica, como muitos dizem. Era a igreja corrompida, a igreja cristã, que foi se corrompendo, a ponto de chegar nesse tempo. Isso é um reflexo do que aconteceu também lá no início da história com o povo de Deus. A herança deles, só os israelitas se desentenderam, se mataram uns aos outros, e esqueceram ao Deus e Deus disse: vocês abandonam o Deus verdadeiro e vão às fontes rotas e adoram ídolos de pau, de pedra e tudo mais. Mas vamos lá. Eu vou pedir aqui as seguintes pessoas, tá? A Gláucia. Gláucia está aí? Gláucia Estou. vai ler Deuteronômio 4, verso 27, 28 e 29. Deuteronômio 4, verso 27, 28 e 29. Gláucia. Regina está por aí, Regina? Se Regina tiver, lê Isaías 3, verso 1, 8 e 26. Isaías Estou, 3. pastor. Amém, Estou. menina querida. Isaías 3, 1, 8 e 26. Você que vai ler. Bem-vinda, Ivana. Perfil. Albertina, está por aí, Albertina? Tudo. Que bom. Se você puder, ler para a gente Salmo 87, verso 1 a 3. Muito bem. Salmo 87, verso 1 a 3. Agora eu vou para o Wilma. Você está aí, Wilma? Parece que o Wilma não está. Juninho, está com a tua Bíblia? Estou aqui. Ah, o Wilma está lá. Pode ser, Wilma, Vilma tá aí, Vilma tá aí. Tá, eu tô... É o Wilma ou é Vilma? Vilma. É Vilma. Desculpa, Vilma. Isaías 13, 19. Anota aí para gente. Agora eu vou para Claudinha. Jeremias 39, 6 a 9. Jeremias 39, 6 a 9. Ok? E agora eu vou para a minha grande amiga Cris. Tá com a Bíblia, Cris? Oi, Cris. Pode ser que a Cris não esteja com a Bíblia. Juninho, Tá fechado. Tem Ivana, pergunta se ela tem Bíblia. Tá com Bíblia, Ivana? Pronto, fala para ela ler aí, Lito. Sim, Daniel 1, verso 12 a 15. Daniel 1, verso 12 a 15, ok? Ok. Vamos para frente. Então, Pastor, Oi. pastor, por gentileza, me diz aí Isaías 3. Digo já. Isaías 3, verso 1, verso 8 e o 26. Pastor 8, Gondim, Ivana é minha amiga, minha convidada. Seja Opa, muito Ivana. bem-vinda, Ivana. Oh, obrigada, gente. Desculpa, eu cheguei, já tinha começado, né? Seja muito bem-vinda. Tá Problema, bem, obrigada. Então, Deus Ivana abençoe você. Ivana já começa trabalhando, né, Juninho? Tá certo, amém. Com certeza. Daniel Aí, 1, 12 a 15 para Ivana. Vamos lá, que o tempo está correndo. Eu vou começar agora com esse texto que a Gláucia vai ler. Por favor, Gláucia. Vamos começar a contextualizar como é que foi essa profecia que foi dita há muito tempo num discurso de Moisés. Pode ler. O Senhor vos espalhará entre os povos, e restareis poucos em número entre as gentes, aonde o Senhor vos conduzirá.
Lá servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. É esse? 27 agora. Eu li o 27 e o 28. 28, né? E o 29. Pronto. De lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Muito bem. Então, aqui vocês estão vendo, né? Moisés está fazendo uma profecia. Primeiro, ele faz um alerta, né? Olha, cuidado, vocês não vão ser dedicados, porque no entorno de Jerusalém, havia, no entorno do país de Israel, havia um monte de cidades ali de Canaã, e de povos idólatras, Moloque, Baal, Astarote, mais diversos tipos de Deus da chuva, Deus do sol, os mais diversos tipos de deuses. Né? Então, Deus tinha esse cuidado para que aquele povo fosse uma referência para outras nações. E aí, Moisés dá o discurso dizendo, cuidado, não se entreguem a esse tipo de vivência. Mas se acaso acontecer, e se vocês me buscarem de todo o coração, eu vou perdoar vocês, vou retomar vocês ao meu seio, a minha relação, a minha intimidade mais próxima. Então, notem, né? O Senhor iria espalhá-los para outras nações, dizendo que eles iam servir nações que tinham deuses que eram obras de mãos humanas, ok? Mas que se eles se arrependessem, Deus estaria disposto, ok? Então, esse é um sinal para a gente. Deus não está pedindo a nós inerrância, Ele está pedindo perseverança, ok? E aquele que persevera não desiste. Quem vai para o céu, que vai ter vida eterna, é quem não desistir, não é quem nunca erra. Então, mesmo o povo tendo cometido esse erro grave, as consequências vieram, mas aqueles que estiveram naquele povo, forem sinceros, a Bíblia chama de remanescente, esses seriam salvos, tá? Então, vamos lá. Regina, Isaías 3, 8 e 26. Porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo sustento de pão e todo sustento de água. Versículo 8. Porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. 26. As suas portas chorarão e estarão de luto. Sião desolada, se assentará em terra. Exatamente. Então, a desolação, a falta de pão, a falta de água, tá? Eles desafiaram a glória de Deus, né? A presença de Deus. Então, esse quadro é um quadro doloroso, né? Jerusalém arruinada, Judá caída, porque a sua língua e suas obras são contra o Senhor. Então, assim, eu sempre digo isso, que Satanás, ele encontra sempre um meio de ferir a Deus. E essa é uma das maneiras. Ele leva o povo a adorá-lo, e aí ele diz a Deus, eles não querem te adorar, eles querem adorar a mim. E isso é profundamente doloroso no coração de Deus. E Satanás consegue atingir Deus, porque ele mesmo se questiona, né? Falando para o povo, vocês me abandonaram, vocês foram às fontes rotas, vocês não se importam mais comigo, vocês preferem Deus que não ouvem nem falam. Quer dizer, é estranho pensar em Deus dizendo isso. Mostra que ele está lamentando e que Satanás está tendo sucesso, porque nós escolhemos. E quando nós escolhemos o lado contrário, então, assim, hoje mesmo, nesse mundo de confusões, precisamos ter muito cuidado com o que falamos e com o que fazemos. Porque quando Deus nos impacta, nós temos controle sobre o que falamos e fazemos. Por isso que o rei Davi dizia na sua oração, Pai, contém o meu ímpeto e as minhas palavras.
Controla os meus lábios e os meus ímpetos. Controla os meus lábios e o meu ímpeto. Isso é uma oração que nós devemos também fazer. Porque a maioria de nós peca, agride, magoa, fere pelo ímpeto descontrolado e pelas palavras que usamos, de modo geral, com nossas ações, né? E essa foi a condição que chegou a um ponto que não teve mais jeito e Jerusalém foi entregue, então, à Babilônia. Agora vamos ver como é que era essa Jerusalém antes dessa maldição, antes dessa... Houve algum tempo em que Deus se alegrava com Jerusalém? Há algum modo, em algum momento em que Deus se alegra com a igreja hoje? Será que está toda a igreja destituída da glória de Deus? Ou há algum lugar, algum ambiente ou parte das igrejas que ainda trazem alegria ao Senhor? Vamos ver como é que era, então. Eu vou pedir agora para a Albertina ler o Salmo 87, verso 1 a 3. Dos filhos de Coré, salmo cântico. Fundada por ele, sobre o Monte Santo, o Senhor ama a cidade de Sião, mais que todas as moradas de Jacó. Gloriosas coisas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Que coisa linda, né? Que coisa linda, né? 87, verso 1 a 3. Eu estava procurando aqui. Deus amava as suas portas. Uma pergunta para nós hoje. Deus ama nossas portas? O que entra pelas nossas portas e o que sai? O que está acontecendo no nosso lar? O que os anjos veem quando nos visitam? Ou as pessoas que conhecemos, que vão à nossa casa? Isso é um testemunho lindo, né? Para se pensar. Coisas gloriosas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. É o que Deus quer que seja dito da nossa casa. Ali mora um crente, ali mora uma menina especial ali em Boa Viagem, tem uns cachorros na casa dela, mas ela cuida bem, ela demonstra amor pelos animais, e ela demonstra amor também pelas pessoas, e as pessoas ficam impressionadas com um tipo de pessoa dessa, né? Vive com a mulher dele, Dona Rosinha, ele parece amá-la. Está lá o Júlio César no apartamento dele com a Mana, o cara é um apaixonado pela mulher, só anda coladinho nela, a gente não ouve um grito na casa, é isso. A cidade de Jerusalém era esse pedacinho do céu e reconhecida por Deus. E por isso que precisamos estar sempre atentos, que essa condição pode ser mudada, que o inimigo está atuando. E ele consegue influenciar de tal maneira que nós nem imaginamos a força que ele tem. Então temos que estar atentos, sempre adorando o nosso Deus, lendo a sua palavra, nos preparando para mudanças de vida cada vez maior, porque a vida daquela pessoa que é um adorador é uma vida crescente, né? A Bíblia diz em Provérbios que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Então, a nossa casa, a nossa alma, o nosso ser é progressivo, né? Deus quer que a gente cresça e não que retroaja, né? Que volte atrás, como foi o caso de Jerusalém. Deus deu pão do céu, abriu o mar vermelho, pintou o cetro para eles. Não foi suficiente. Imagina hoje que Deus não tem mais operado esses grandes milagres. Como Semei e eu estávamos conversando aqui na semana passada. Nós não vemos mais esses milagres de mar vermelho se abrir, de cego passar a ver. Acontece, mas são raros. Então imagina um povo que agora é testado não mais pelo que vê, mas pelo que não vê, que é a fé. Que é se crer naquilo que não se vê. Então, o teste é mais duro para a gente, né? Porque eles viram e caíram. E nós que não estamos vendo tantas coisas impactantes. Por isso, temos que estar muito ligados a Deus. Porque agora é uma relação de fé. Para não termos o mesmo fim que essa turma teve. Agora, como é que era a Babilônia? Vilma, lê para a gente Isaías 13, verso 19. Isaías 13, verso 19. Vou seguir. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Exatamente. Era joia dos reinos, orgulho dos caldeus,
mas seria como Sodoma e Gomorra. Quer dizer, um lugar de idolatria, de prostituição. Agora, vamos dar uma olhada, essa eu vou ler, em Ezequiel 21, verso 21. Ezequiel é um profeta que está um pouquinho à frente aí, tá? Antes de Daniel, 21, verso 21 também. Olha só o que diz aqui. Indica o caminho para que a espada... Ezequiel 21, verso 21, tá? Indica o caminho para que a espada chegue a Rabá, dos filhos de Amon, e Judá, e a Jerusalém, a fortificada. Aí vem o verso 21. Porque o rei de Babilônia para na encruzilhada, na entrada dos dois caminhos, para consultar os oráculos, sacudir as flechas, interrogar os ídolos do lar e examinar o fígado, porque tinha umas adivinhações que eram feitas a partir dessa coisa ligada ao fígado, nessa coisa de temperamentos que hoje se usa, tem alguma coisa disso lá, naquela época, de ligar a coisa hepática ao comportamento, tá? Então, assim, aqui está mostrando o inverso, né? Quem era a cidade de Deus e quem era a cidade de Babilônia. Esse é um contraste que deve nos levar a pensar. Como são os lares hoje que não tem a presença de Deus e como deve ser um lar que tem essa presença? Como são as pessoas que vivem aleatoriamente no mundo materialista? Está tão evidente hoje, né, o design inteligente, as evidências de uma mente criadora, as evidências de que tudo que há função não pode ter função a não ser que uma mente inteligente pense essas funções, essas finalidades. Matéria não dá origem à função, à finalidade. Está tudo tão claro e é muito mais fácil entender isso. Ter a fé para entender isso é muito mais simples de ter do que uma fé para acreditar em uma explosão, em uma bactéria que surgiu ou um macaco que nos deu origem, né? Então, assim, esse contraste, ele existe até hoje. Nós temos que estar muito ligados com isso, porque o inimigo está à porta. Vacilar, ele entra e derruba. Jesus disse que ele veio para destruir e para matar. Então, temos que ter muito cuidado para não dar acesso a eles como o povo de Deus deu acesso. E o fim, vou já mostrar para vocês como é que foi o fim, tá? Vamos lá, então. Vamos ver agora como se cumpriram essas promessas, né? Perdão, essa profecia lá de Deuteronômio, de Isaías e de Jeremias, ok? Vamos dar uma olhada nesse cumprimento agora, ok? Por favor, Claudinha, Jeremias 39, verso 6, até o 9. Jeremias Ok, 39, pastor. Então, Jeremias 39, 6 a 9. 9, ok. Verso 6, assim. O rei da Babilônia mandou matar em Ribla os filhos de Ezequias à vista deste. Também matou a todos os príncipes de Judá. Verso 7. Vazou os olhos a Zedequias e atuou com 2 cadeias de bronze para levar a Babilônia. Versos 8. Os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo e derribaram os muros de Jerusalém. Verso 9. O mais do povo que havia ficado na cidade, desertores que se entregaram a ele e os sobreviventes do povo. Nebuzaradã, desculpa. O chefe da guarda os levou cativos para a Babilônia. Então, gente, foi uma destruição de doer na alma. Eu não sei quantos de vocês já assistiram aquele clipe que eu, pelo menos, a primeira vez que eu assisti, eu chorei, né? Fiquei muito angustiado. É um clipe que mostra a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, né? Ele destrói tudo, destrói os pilares, faz de pó os pilares, leva todo o ouro, toda a prata, e depois tem o sacrilégio do seu filho, nós vamos ver no próximo estudo. O hino que eles cantam é assim:
Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Poxa, a cena eles mostram, né? Acho que foi feito um filme, né? Nabucodonosor entrando, destruindo tudo. Então, aquela cidade santa que tinha o nome de Deus nela e que era o paradigma para outras nações, ela chega a se deteriorar pelo trabalho que Satanás fez. Porque, veja, apesar de Deus ter enviado o castigo de Babilônia, quem criou todo o contexto foi Satanás. Ele levou o povo de Deus à idolatria, à injustiça, à tirania, e tirou o nome de Deus daquela cidade. E o nome passou a ser de Moloque, de Astarote, de Mamon e de outros deuses. E os cultos eram cultos prostituídos. Eles subiam nos altos e faziam a adoração junto com rituais sexuais. Então, aquilo ali, com certeza, doeu, feriu muito o coração de Deus, como fere ainda hoje, quando alguns de nós ainda têm o risco de cair nessas mesmas mazelas. Vamos então para Daniel, capítulo 1. Vamos ver se tinha algum remanescente desse povo, né? Daniel 1, 3, 4 e 6. Dá uma olhada aí. Logo aqui à frente, Daniel 1, depois de Ezequiel. É Ivana ali. É Ivana? Não. É Ivana, desculpa. Daniel. Não, Juninho, esse aqui sou eu que vou ler. A Ivana é outro, tá? Daniel 1, 3, 4 e 6. Daniel 1, 3, 4 e 6. Vamos lá. Olha o que diz ele. Disse o rei Apenais, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. E aí diz, entre eles, verso 6, se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, assim, eu estou lendo isso aqui a propósito, para mostrar para vocês que mesmo nessa derrocada, nessa destruição, nessa vergonha, Deus ainda tinha um remanescente ali no meio. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. E por que eu estou mostrando isso? Para mostrar para vocês que mesmo nesse mundo que estamos vivendo hoje, caído, deteriorado, dominado por pandemia, dominado pelo egoísmo, pela politicagem, pela prostituição, pela corrupção, Deus ainda tem os seus. E eu espero que eles estejam nessa sala aqui, que são todos vocês. Inclusive a Ivana, que está ali prontinha para ler o seu texto, né? Somos todos filhos de Deus, nascidos da água e do Espírito. Então, vamos lutar para, na comunhão com Deus, manter essa condição, porque o inimigo trabalha para nos derrubar. E aqui nós estamos vendo aqui que, mesmo, porque é o seguinte, quando Babilônia foi, matou todo mundo, tá? Furou os olhos do rei, levou ele cativo, degolou os filhos dele, degolou todos os nobres, e restaram alguns nobres, os mais inteligentes, os mais ligados, né? Porque Nabucodonosor pediu que se fizesse uma seleção para levar lá para o reino. Porque Nabucodonosor, Babilônia, não tinha esse negócio de, como Roma, deixar dominar o povo na sua cidade, como eles fizeram com Jerusalém. Babilônia desterrava todo mundo. Era terrível. Tá? E aí, mesmo nesse processo, eles resolveram eleger alguns, não para deixar, mas para não matar e levar. Então, nesses aí estavam os privilegiados. Eu estou aqui também com os privilegiados do tempo atual. Diga amém, vocês aí. Vocês e eu, nós somos esse privilégio. Estamos vivos, estamos com chance de nos consagrar, nos aproximar mais de Deus e viver segundo o seu coração. Então, vamos lá. Esses meninos, eles foram testados, né? Ivana, lê para a gente. Daniel 1, 12 a 15. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens
que comem a porção das iguarias do rei. E, conforme vires, procederás para com os teus servos. Aí o 14 diz, e ele consentiu isto, e os experimentou 10 dias. E, ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam iguarias. Obrigado, Ivana, é isso mesmo. Lindo esse texto, né? É um texto para a gente pensar, porque o povo de Babilônia comia peixe de couro, carne de porco, carne com seu sangue, todas aquelas diretrizes que o Mateus tão bem estudou conosco na última etapa de estudo bíblico, que encerramos semana passada e agora estamos iniciando com um novo estudo, que é o de Daniel. Mateus explicou isso muito bem, mostrando as leis de saúde que Deus estabeleceu para o seu povo. Elas são válidas ainda hoje. Hoje a ciência confirma que o peixe de couro ele não faz bem à saúde, ele prejudica a saúde. O camarão, aquelas coisas dos mares ali, né, que são uma espécie de urubus da natureza, lá eles fazem o papel de limpeza dos oceanos, ok? Como o porco faz daqui. Então, e mesmo que sejam porcos bem cuidados, é aquela coisa que vocês já estudaram, né? A carne com seu sangue e tudo mais. Então, essas eram as iguarias. E eles estavam submissos, como escravos de lá. E mesmo assim resistiram. Então, do mesmo modo, hoje, nós temos uma imposição da mídia, do estilo de vida contemporâneo, que nos impõe o consumo de carboidratos, né? de refrigerantes, de açúcares, de alimentos terríveis enlatados. Tudo isso, para os estudiosos da alimentação natural, são alimentos tremendamente proibidos. Então, assim, nós vamos ver em outras histórias da profecia de Daniel que esses meninos também se sobressaíram em outras áreas espirituais. Aqui nós estamos vendo um viés da área espiritual, que é esse cuidado com o corpo. Que a Bíblia diz, nós vamos ver agora, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Tá? Leia aí o que está em 1 Coríntios, verso 3. Eu vou ler esse texto agora para a gente fechar. 1 Coríntios 3, verso 16. Tá? 1 Coríntios 6, verso 16. 1 Coríntios 3, aliás, verso 16. Olha só o que diz. É só lição para nós, tá? Que eles viveram que nós precisamos viver hoje. Ter mais cuidado com o nosso corpo. Okay? Hoje em dia, é por isso que Jesus chegou a dizer uma vez que os filhos do mundo muitas vezes parecem ser mais astutos, mais espertos, mais inteligentes do que os filhos da luz. Que hoje em dia, a igreja, de modo geral, nossa igreja evangélica, católica, todo mundo que é crente, tem tido dificuldade com isso aqui, de conseguir selecionar o alimento, de ter uma alimentação mais saudável, mais equilibrada. E já o pessoal que não tem Deus aí virado, só por motivos de interesse pelo próprio físico, cuidado com o corpo, mesmo sem essa noção de que o corpo é um santuário de Deus, está aí dando lições para a gente, né? Vai na academia, tem um sistema de atendimento a si mesmo, de critério, de constância, né? Porque a constância é o paradigma da perfeição. E a inconstância é o paradigma da imperfeição. Se nós não conseguimos ser constantes, não vamos atingir os níveis ideais daquilo que queremos. E eles demonstraram essa qualidade, né? Que Deus espera também em nós hoje. O texto de 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Essa é a questão. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, Deus vai cobrar de quem nos destruir. Vai cobrar dos que nos provocam nessa destruição, mas vai cobrar também de nós. E nós temos o senhorio do nosso corpo. Nós somos mordomos de nós mesmos. Nossa vida, nosso corpo é de Deus. É o santuário da presença dele. E ele nos confia o cuidado a esse corpo. Então, exercícios constantes, né? Alimentação saudável, sono tranquilo, água, sol. Enfim, os remédios que a natureza nos dá não são caros, né? E provocam para nós, produzem para nós a vitamina D e tudo que a gente necessita para ter uma vida saudável.
E na área espiritual, muito cuidado, leitura da palavra, interesse na oração, na comunhão com Deus e interesse, gente, em fazer algo pelas pessoas. Porque se esse evangelho que temos, se a Bíblia que lemos, se as orações que fazemos e o Deus Criador em quem cremos não nos impacta ao ponto de mudar a nós mesmos e ao ponto de ajudar a outros que carecem, a gente começou hoje a nossa reunião de 2 horas entre nós da família, falando sobre isso, né? Então, alegrei-me quando me disseram, né? Vamos à casa do Senhor. Estar na casa do Senhor, congregar junto com outros, isso é bíblico, né? O próprio Paulo diz, olha, não abandoneis as congregações como fazem muitos hoje. Então, essa convivência vai ser adoradores, um dando força para o outro. Isso faz muito bem para nós e devemos manter. E eu acredito que, no olhar de Deus, Deus tem um lugar especial e uma visão diferente com aqueles que são seus. Ele disse àquela samaritana que Deus procura os verdadeiros adoradores. Então, meu apelo no final desse estudo é que nosso coração esteja aberto, não só aqueles que já conhecem a Bíblia, que são antigos na palavra, como aqueles novos que estão, de repente, estudando Daniel aqui pela primeira vez, para que nosso coração esteja aberto à promessa de Deus, ao cuidado de Deus, para que sejamos vistos aos seus olhos como verdadeiros adoradores.